igreja, nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra, e como eu falei na parte da manhã, essa temática que nós vamos começar nessas próximas semanas é uma temática que é sensível, que não é fácil, que é delicada. Eu orei muito e tive muito temor nessa semana enquanto eu preparava e orava sobre esse tempo. Eu até estava falando para Raquel lá em casa, né? Que fazia tempo que eu não, assim, a gente acaba acostumando, né, às vezes pregar e você prepara, sempre dá aquele nervosinho, você vai subir no palco, dá aquele friozinho, né, em todo mundo, né, se você parar de sentir, tá alguma coisa errada, mas nessa temática específica, foi uma temática que trouxe muito temor no meu coração, e eu fiquei bem ansioso e orei muito a respeito dessa noite, a respeito de hoje de manhã, inclusive, para compartilhar essa palavra, porque tem a ver com o momento que nós estamos passando como nação. Então, a temática que nós vamos trabalhar nessas próximas 3 semanas é a temática de fé e política. Fé e política, como nós conversamos sobre isso, como nós mantemos o diálogo e como a gente consegue, como cristãos, nos posicionar, não ideologicamente falando, mas se posicionar com os princípios da palavra, através do Evangelho, com a lente do Evangelho, com o prisma do Evangelho. Então, a temática que nós vamos trabalhar, principalmente agora de maneira específica, o subtema dessa noite vai ser sobre desconstrução de valores. E como eu falei, é algo sensível. Provavelmente aqui na igreja nós temos pessoas de várias vertentes, que têm diferentes opiniões ideológicas e, enfim, sociais. Meu objetivo é a gente sempre, mais uma vez, olhar com o olhar de Cristo mesmo. Você sabe que meu pai, o pastor Davi, sempre fala isso, nós nunca chamamos um político para falar aqui no palco nada, a gente não apoia nenhum candidato, não apoia nenhum partido político. Nós cremos que Jesus, quando ele se levantou, ele não veio para estabelecer um sistema político ou econômico, ele veio para trazer, inclusive o contrário disso, era esperado que ele trouxesse algum sistema político ou econômico, mas ele veio aqui para estabelecer o reino de Deus. Isso é o mais importante, e eu vou frisar isso aqui nessa noite. Mas a gente vai trabalhar esse aspecto ideológico, né? O pastor Davi me desafiou a falar sobre ideologias, sobre a desconstrução que a gente tem visto na nossa sociedade, e eu quero ser o mais simples, prático e respeitoso o possível. Amém? Amém? Amém. Bom, nesse momento político que nós estamos passando, nós estamos nos aproximando das eleições. Daqui a algumas semanas nós vamos votar não só para presidente, mas para Senado, para governador, vamos ter as eleições de maneira geral. Eu quero começar introduzindo a ideia aqui de que nós podemos cair em alguns extremos nesse momento tão politizado que nós estamos vivendo. A primeira visão política que eu posso ver que a gente pode caminhar de maneira errônea é cair numa ideia de ignorar o mundo que nós estamos vivendo e encarar a realidade de maneira muito pessimista. Eu trouxe bastante slide aqui para ficar mais fácil para a gente poder entender o que eu quero falar nessa noite. Então, a primeira maneira da gente enxergar essa visão política é de maneira muito pessimista, e olhando até meio que de maneira escatológica pessimista. Não, o mundo jaz do maligno mesmo, o mundo é mau, o mundo tende a ficar cada vez pior, então não adianta a gente fazer nada, não adianta a gente lutar por leis melhores, por um mundo melhor, porque o mundo já é do maligno mesmo, então não adianta. O que adianta eu fazer por que eu preciso me posicionar? E isso acaba atraindo de cristãos uma neutralidade que muitas vezes é ruim, que a gente não pode ter também. Além de cidadãos do céu, e eu acho que essa vai ser a temática talvez que meu pai vai trabalhar nas próximas semanas, nós também somos cidadãos, sim, terrenos. Nós precisamos exercer nossa civilidade, e a nossa cidadania é nosso direito como cristãos. Ainda mais pensando que no pressuposto da palavra democracia tem a ideia da vontade da maioria. A vontade da maioria, nós temos a visão cristã no Brasil, nós somos em maioria cristãos. Se somos cristãos, entendemos que precisa haver no Brasil uma influência cristã positiva. Não que nós vamos impor valores ou impor crenças cristãs sobre pessoas que não são cristãs, mas já tem esse entendimento lógico de que alguma coisa precisa acontecer. Porque no final é verdade que o Evangelho, mais uma vez, Jesus não veio para estabelecer um sistema político ou econômico, mas de alguma forma os cristãos precisam sim se posicionar. Então, e o segundo ponto que nós podemos ver também, que também é algo extremo,
é a gente cair na ideia de que todas as soluções dos problemas sociais, né, problemas do mundo estão na resposta de um partido político ou de uma pessoa. E a gente tem a tendência, muitas vezes, de idolatrar partidos políticos, idolatrar ideologias, idolatrar pessoas, e é muito fácil para o ser humano, sabe, que o coração do homem é um coração pecaminoso, a gente vai falar sobre isso. O coração do homem é um coração que produz ídolos o tempo todo, nós idolatramos coisas e pessoas, a gente sempre prega sobre isso, e relacionamentos, e na política não é diferente, a gente tem a tendência de olhar com o nosso prisma e de alguma forma idolatrar também pessoas. Isso também é o extremo, porque nós vemos que a nossa luta, de acordo com Efésios capítulo 6, versículo 12, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. No final de tudo, a salvação vem em Jesus. O único lugar que foi perfeitamente perfeito, essa utopia que muitas vezes é pregada, se só vê no Éden, quando não tinha pecado, ou no céu, quando nós fomos levados por Jesus daqui nesse lugar. Mas a realidade é que esse mundo, ele, como a gente falou antes, ele já assim do maligno, nós temos influências positivas, e nosso maior chamado como cristãos não é gritar ideologias, é levantar a bandeira de Cristo. Porque no final a salvação vem por a exaltação do nome de Jesus. Isso precisa ficar claro para nós também. Nós não podemos cair em nenhum dos extremos e também nos enganar dessa forma. Tá bom? Então, entendendo isso e colocando isso como base, como firme fundamento para nós olharmos as questões de valores e princípios da nossa sociedade, eu queria conversar com vocês sobre desconstrução de valores. Desconstrução de valores. Eu acho que fica claro para você e para mim hoje, independente da sua visão ideológica, que você olha para não só a nação brasileira, mas você olha para o Ocidente principalmente, e você percebe uma degradação cada vez pior, a degradação moral, quero dizer. Você olha para as nossas músicas e você vê sexo o tempo todo. Você olha para os nossos filmes, você olha para as nossas séries, você pode olhar cinema e propagandas e aplicativos novos que têm caído nas mãos dos nossos adolescentes e jovens, e você vê somente danças sexuais muitas vezes, sensuais, com cunho sexual, e você percebe uma desconstrução exatamente disso, de valores. E assim, não é que o homem sempre foi depravado, desde a época de Paulo, desde a época de Jesus, sempre teve coisas erradas acontecendo na humanidade, mas parece que ultimamente, nos últimos anos, tem sido intencional essa relativização mesmo, essa visão errada de mundo e essa perspectiva muito de desconstrução, como eu estou falando aqui hoje. E eu queria então fomentar para nós hoje de que essa desconstrução moral, nós precisamos olhar também que nós como cristãos, nós temos uma fonte de moralidade. Queria começar estabelecendo isso. Nós como cristãos, nós temos uma fonte de moralidade, né? Qual é a nossa fonte de moralidade? Eu queria trabalhar aqui. Como cristãos, nós temos dois axiomas aí fundamentais. Primeiro, de que Deus existe. Segundo, de que Deus falou conosco. Deus fala conosco e Deus continua falando conosco. Esses dois pressupostos, eles são nosso ponto de partida em termos de cosmovisão cristã. Por quê? Porque se temos esse entendimento de que Deus ele existe e de que Deus ele fala conosco, nós temos um lugar da onde nós tiramos a nossa objetividade em termos de vida. O que eu quero dizer com isso? Vou traduzir. Enquanto o mundo muitas vezes tem um entendimento, às vezes até errado de Deus, ou mesmo não crê em Deus, ou tem uma visão errada, e acaba vivendo num lugar de subjetividade, tudo é subjetivo, nada é concreto, nós como cristãos, nós temos sim algo que é objetivo. Nós temos a palavra de Deus. As respostas que muitas vezes o mundo procura, e o mundo ele tende a dialogar e tentar achar, não, vamos achar aquilo que é certo, aquilo que é errado, não tem certo e errado, nós temos sim um certo e errado. E o certo e errado vem da palavra de Deus. Então, deixa eu colocar aqui, antes de eu entrar na palavra de Deus, que eu vou fundamentar isso. Segundo a Bíblia, o homem foi criado à imagem de Deus. E parte dessa imagem faz de nós seres morais, moralmente responsáveis, agentes morais, com escolhas morais, que nós, então, como cristãos, somos capazes de distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado, sendo agentes morais.
E com base na própria Bíblia, nós vemos que esse conhecimento do certo e errado vem a partir de duas perspectivas, como eu falei antes, da revelação e da consciência. A revelação ela é autoexplicativa, é a Bíblia. Você olha para a Bíblia e aquilo que a Bíblia chama de pecado é pecado. Isso não significa que nós vamos empurrar esses conceitos de certo e errado para as pessoas. Estou falando que o nosso estilo de vida precisa estar pautado naquilo que a Bíblia diz que é certo e aquilo que a Bíblia diz que é errado. Então, a Bíblia é a nossa fonte de moralidade, como eu falei antes. Mas existe uma outra fonte de moralidade que a própria Bíblia vai dizer que o ser humano e todos os seres humanos têm, que é a consciência. Em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo, ele fala assim: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós então? Que mesmo aqueles que não são cristãos têm dentro do seu coração, das suas mentes, né, uma ideia de certo e errado, que foi colocado, incutido na consciência do ser humano. O problema é que depois que nós nos tornamos agentes morais, como eu falei antes, nós nos tornamos a imagem de Deus, quando o pecado entrou, essa consciência ela foi deturpada. A ideia de você conseguir enxergar o pecado e enxergar as coisas erradas foi de alguma forma destruída. A imagem do Cristo no ser humano foi destruída, foi degradada por causa do pecado. E a gente tem isso, né? C.S. Lewis vai explicar bastante sobre isso, do Cristianismo Puro e Simples, aquele livro dele, outro livro também que ele fala bastante de abolição do homem, ele vai falar sobre a lei natural, que é o que rege o homem, e você percebe essa consciência em todos os lugares, todos os aspectos, todas as culturas humanas e nações. Então você pega, por exemplo, um criminoso, um cara que faz parte de uma gangue, por exemplo. Para ele, por exemplo, talvez seja normal assaltar, mas de alguma forma ele tem um senso de que trair, por exemplo, os seus amigos é errado. Da onde veio essa consciência de certo e errado para um criminoso como esse? Para alguém que vive o crime, é isso que eu quero dizer. É a consciência. Por que para as pessoas no mundo todo aí, a ideia, por exemplo, de traição, pelo menos para a grande maioria das pessoas do Brasil aí, eu diria que 99% das pessoas, acredita que a traição no casamento é errado. Por quê? Quem que diz que é certo ou errado a traição? É a consciência moral que foi estabelecida por Deus, por sermos a imagem e semelhança de Deus. Agora, o problema é que mesmo o homem sabendo que é errado trair, ele continua traindo. Percebe isso? O ser humano ele vai saber que aquilo é errado, ele sabe na sua consciência que é errado, mas ele não consegue manter o padrão de consciência. Por quê? Porque existe o pecado. Então nós chegamos nessa, e o que eu quero construir aqui é que todos nós fomos salvos por Jesus, né? Então a gente tem a cura para esse pecado que nós chamamos de pecado original, mas toda a humanidade tem esse pecado original dentro de si, que foi, então a sua consciência foi destruída, foi mexida por conta do pecado. E é isso que nós vemos na nossa sociedade hoje. E nós vivemos numa geração que nós chamamos, eu até coloquei no slide aqui, pode passar, nós chamamos de uma geração dos pós-modernos. No meio da academia tem algumas pessoas que acreditam nessa vertente do pós-modernismo aí, tem outros que não, que a gente ainda é o período moderno, enfim. Mas nós vivemos hoje uma geração chamada de pós-modernos. E tem um filósofo que chama Stephen Hitchens, que ele vai dizer que os pós-modernos, eles desconstroem principalmente esses três aspectos da realidade da vida do homem, né? A verdade, a realidade, a moral e a razão. Esses são os quatro pilares principais que o homem ele acaba se destruindo nesse período chamado de pós-modernismo. Pós-modernismo também é o que o filósofo Bauman fala, né, no seu livro Modernidade Líquida, de que o ser humano ele se torna muito flexível. Ele não sabe dizer o que é certo, ele não sabe dizer o que é errado, mas ele está tão distante de Deus, e Bauman não era nem um cristão, mas ele está tão longe, tão enfiado nessa realidade flexível, de que então tudo acaba se tornando líquido, nada é palpável,
tudo muda. E é o que nós vemos hoje. Agora, a pergunta, que é o que eu quero responder nessa noite, nessa temática de hoje, que é desconstrução de valores: como nós chegamos como sociedade nesse lugar, nesse momento tão ruim que nós estamos vivendo hoje? Como que a gente chegou nesse lugar? Como eu falei antes, o mundo sempre foi ruim, sempre teve imoralidade, sempre teve corrupção, mas como nós chegamos num momento tão ruim e que parece que cada vez mais, intencionalmente, existem ideologias e pessoas tentando destruir valores e princípios que são cristãos? Da onde a gente chegou? Eu queria conversar com vocês sobre isso. Eu não sou professor de história e nem professor de filosofia. Eu sou formado em teologia, sou formado em administração e fiz uma pós em ciências humanas com ênfase em sociologia, história e filosofia. Então eu tenho estudado um pouco mais a fundo essa área, mas eu queria trazer um panorama histórico para nós do porquê hoje nós vivemos essas ideologias que muitas vezes nós vemos hoje. Eu queria então primeiro trazer a ideia de períodos históricos aqui. Nós temos na história, isso na academia, pelo menos 4 períodos que vêm depois da pré-história aí, quatro períodos principais. É o período da história antiga, o período da história medieval, o período da história moderna e o que nós chamamos de período da história contemporânea. A igreja, ela esteve presente nesses 4 períodos, né? O período da história antiga, ele começa com a morte de Jesus. É o que chamamos na história da igreja de igreja antiga, né? E esse momento da história antiga foi um período onde a igreja saiu da igreja primitiva, ela sofreu várias perseguições, inclusive foram ao todo aí pelo menos 10 imperadores que perseguiram a igreja ali, a igreja antiga, até que chega um imperador chamado Constantino, e ele é o primeiro a dar liberdade religiosa para os cristãos. Depois disso, seus filhos, né, Constâncio, Teodósio, eles estabelecem depois o cristianismo como a religião oficial do Estado romano, e depois disso a igreja nunca mais, pelo menos no período aí de idade medieval, a igreja nunca mais deixa de se entrelaçar com o poder, o que é uma coisa que nós vemos que também é errada. Mas falando um pouco mais sobre isso, nesse período então, depois da história antiga, volta um pouquinho para mim, o período da história antiga, ele é marcado na introdução para o período medieval, é quando Roma cai. É quando Roma cai, é a entrada desses povos bárbaros dentro de Roma, e a mistura então desses vários povos, e nesse período, por falta de uma nação, a desorganização em termos militares, ou mesmo de Roma ter caído, né? Roma se isola no Oriente, a igreja se levanta como não só um poder espiritual, mas um poder também político e natural. E a igreja, mais uma vez, a gente poderia falar sobre coisas ruins que a igreja fez nesse período, a gente teria críticas aqui a fazer para a igreja, mas de alguma forma, por causa que a igreja ela foi dominante nesse período, a ideia de pecado, a ideia de certo e errado sempre esteve presente no Ocidente. E eu falo de Ocidente porque é a nossa influência com o Brasil hoje, né? Nós somos ocidentais, nós dizemos. A nossa influência vem disso. Então, nesse período na história que nós chamamos, volta para mim lá, que é a Idade Média, a igreja, entrelaçada então com o Estado, exerceu de alguma forma sobre as pessoas um senso de certo e errado, até chegar no período que nós chamamos de Renascença. No período da Renascença, é a ideia da volta ao clássico, né? Volta ao período antigo, volta ao período grego, sempre com o humanismo como pilar. Mas nós temos na Renascença um fundamento, é a primeira vez que a igreja então toma uma bordoada, a igreja perde o seu poder, e também teria coisas boas para dizer, também aspectos bons da Renascença, mas também teve aspectos ruins. Foi a primeira vez que a igreja o mundo começa a questionar Deus. Daí surgem alguns filósofos importantes que eu quero citar aqui para nós, para a gente poder ter uma base para depois das ideologias que nós vamos falar. Nós temos o primeiro, pode passar, Nicolau Maquiavel, que foi talvez o primeiro cientista político, e é dele a famosa frase, né, os fins justificam os meios. Mesmo que muitas pessoas historiadores dizem que essa frase não era propriamente dele, mas essa frase resume muito bem o que ele falava a respeito de um sistema político. E o que Maquiavel vai dizer pela primeira vez é que um monarca, alguém que está reinando, ele não precisa se submeter à lei de Deus, por exemplo. Ele não precisa se submeter à sua consciência. Ele precisa fazer o que ele precisa fazer. Se ele tiver que fazer algo, os fins vão justificar os meios que ele está fazendo. Então não importa. É a introdução então de valores que não importa, não tem certo ou errado.
ainda assim se submetendo à igreja, ainda assim, né, Nicolau Maquiavel, ele era ali, ficava ali em Florença, né, na Itália, a igreja ainda tinha uma certa força. O próximo filósofo que eu trouxe aqui, teriam outros para falar, Descartes, que é o início ali talvez do iluminismo. Nós temos Thomas Hobbes, que foi um filósofo inglês, talvez pai do empirismo, né? E Thomas Hobbes, ele, na Revolução Inglesa, ele é o autor da famosa frase, tem vários livros, né? O Leviatã, outros livros. Ele é autor da famosa frase, né? O homem é o lobo do homem. E por que eu trouxe isso? Pastor, por que você está falando isso? Estou na aula de filosofia aqui, estou estudando para o vestibular, pastor, por que você está falando isso para mim? Porque ele é importante, porque Thomas Hobbes, ainda mesmo como iluminista, na introdução ali do iluminismo, ele ainda tinha um senso de certo e errado. Quando Thomas Hobbes ele fala essa frase, ele usa o conceito de que o homem ele é ruim, ele é mau, ele se destrói, ele é tão egoísta, e ele precisa de um monarca que governe sobre ele. Por quê? Porque o homem é o lobo do próprio homem. O homem se destrói. Então Thomas Hobbes, ele não definiu teologicamente de que o ser humano ele tinha um pecado original, que é aquele pecado de Adão e Eva. Ele não definiu teologicamente, mas filosoficamente a sua maneira de enxergar era de que o homem era ruim. O homem é ruim, ele precisa de alguém que domine sobre ele. Só que vai ver a partir das próximas gerações iluministas ali, de filósofos iluministas, o que vai acontecer é que essa visão de pecado, ela vai cada vez mais não se sustentar. Os próximos filósofos, que são deístas e depois, mais para frente, vão ser ateus, eles já vão ter uma visão completamente humanista total. Os deístas são aqueles que viam Deus como alguém que colocou um relógio para funcionar e se ausentou e deixou o relógio lá. Quer dizer, até existe um Deus, mas o Deus não é um Deus pessoal. Deus não se envolve com a sua criação. O próximo filósofo que eu trouxe, eu poderia trazer outro, foi Rousseau, que foi pai da Revolução Francesa. E Rousseau, ele tinha uma ideia também, um senso ali de liberdade, ele foi usado por muitos outros filósofos posteriores, mas é dele uma outra frase também muito famosa, que é: o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. E o que Rousseau queria dizer com isso? Rousseau vai ser um dos primeiros filósofos a dizer que o homem não tem um pecado original, que na verdade o que corrompe o homem é a sociedade. O homem nasce bom, um homem nasce limpo, o homem nasce correto. O que a Bíblia diz a respeito do homem nascer em pecado não é verdade isso. O que acontece é que a sociedade corrompe o homem. Então, você percebe então uma mudança de mentalidade, aí, de um século de distância quase, uma mudança completa de mentalidade, de que na verdade não tem a ideia de pecado. E se você for ver, Rousseau, ele foi um pai filosófico ali para muitos outros posteriores, né, outros depois dele. A própria Revolução Francesa, que muitas vezes é ensinada para nós que foi gloriosa, que foi importantíssima para vários direitos constitucionais, teve muitos aspectos muito mais negativos do que positivos. Né? Lá no dia 17 de julho de 1789, foi ecoado, né, o grito dito, né, enquanto o último rei não for estrangulado com as entranhas do último padre, o homem jamais será livre. E você sabe que na história, milhares, se não milhões de pessoas foram mortos na Revolução Francesa, e principalmente cristãos, muitos cristãos. A Catedral de Paris foi estipulada então a Catedral da Razão. Tiraram os padres, mataram todo mundo, e lá se tornou um centro de culto à razão. O homem é o centro de tudo. Quer dizer, um conflito completo. Né? A ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né? Quando foi estipulado lá a Constituinte, tem todo, eu não vou entrar aqui de maneira profunda, mas você vê essa luta contra não só a igreja, mas o senso de Deus ali. E eu não estou defendendo, tá, a igreja de maneira geral, mas a gente teria muitas críticas a fazer às monarquias que estavam naquele momento, monarquias absolutistas. A gente teria muitas críticas a fazer à própria igreja naquele momento. Não só a igreja católica, mas a própria igreja protestante errou demais na história, mas não é por isso que a gente não tem que aprender com aquilo que aconteceu no passado. E meu ponto é de como a degradação foi acontecendo, a visão de pecado foi cada vez mais sendo distorcida. Um próximo filósofo que foi contemporâneo à Revolução Francesa, e eu preciso citar ele aqui, é Marquês de Sade.
né? Esse filósofo francês também, ele tinha um senso de que o homem, ele é mais puro no seu estado mais natural. O que quer dizer isso? O homem natural é um homem que vive por instinto. E quando ele fala isso, ele está falando principalmente sobre sexo, tá? Ele dele, né? O masoquismo, todo aquele conceito errado de uma revolução sexual, bebeu muito dele. Sade, nesse momento, todo mundo reprovava o que ele falava, porque era muito revolucionário aquilo que ele estava falando para o momento na história, mas ele atacava o senso de ideia de Deus ali. Ele vai falar que não tinha esse conceito de queda, de pecado original não existe, de que o homem não nasce em pecado, o homem nasce muito puro, e de que a sociedade, a religião, tenta aprisionar ele nos seus sensos morais. E ele vai falar também que se o homem quiser se envolver com qualquer mulher na rua, fizer qualquer coisa, ele tem que mesmo fazer isso. Para Sade, ele não via, por exemplo, o estupro como algo errado, porque faz parte do instinto do homem. O homem precisa se libertar, e a mulher também. Então, o homem tem que dormir com quem ele quiser, a mulher tem que dormir com quem ela quiser. O homem precisa se envolver com quem ele quiser, porque a sociedade fica privando ele dos seus desejos, dos seus instintos mais naturais. Olha isso. É o cúmulo do ataque ao senso de certo ou errado. Quer dizer, não existe pecado. E eu falo isso porque a maioria das ideologias bebem ainda de Sade, hoje. Muitas dessas ideologias que nós vemos hoje, elas pegam como firme fundamento o que esse cara falava. Uma das frases dele é: não há, pois, um único homem que em face das leis naturais, possa ter sobre uma mulher um direito único e pessoal. Quer dizer, ele está atacando a ideia de casamento. Eu estava lendo um livro que chama Política do Casamento, e ele vai falar sobre a história da pornografia, a política da pornografia. Ele fala sobre a história da pornografia no mundo, e ele fundamenta muito bem o que Sade fala, né? Ele vai falando, e ele trouxe várias citações, inclusive peguei desse livro, mas você percebe um ataque ao senso de certo e errado. O próximo, outro filósofo, talvez político a gente poderia colocar aqui, e eu não estou aqui para, mais uma vez, talvez existem pessoas aqui que vão ficar sensíveis àquilo que eu estou falando, por citar Karl Marx aqui, né, por aspectos ideológicos. Eu só estou pegando citações, né, eu não estou colocando palavras na boca de ninguém. Karl Marx, que foi o pai do comunismo científico, que é o que a gente pode falar. Comunismo científico é a ideia de um comunismo utópico de sociedade. E Karl Marx, ele era um cético com relação à ideia de Deus. Karl Marx, é dito que o livro de Rousseau, né, os livros de Rousseau eram livros de cabeceira de Karl Marx. A ideia de que não existe pecado original, para Karl Marx, ele bebeu muito dessa fonte. E Karl Marx, ele tem várias frases, eu trouxe algumas aqui. Karl Marx, ele vai falar, né, que a religião é uma característica de sociedade dividida em classes. Consequentemente, não haveria necessidade de religião em uma sociedade ideal sem classes. O homem faz a religião, e a religião não faz o homem. A religião é um suspiro da criatura atormentada, o sentimento de um mundo sem coração, como o espírito de estado fora do tempo. Ela é o ópio do povo, o entorpecente do povo. E ele fala no final também, no manifesto, né, desejo vingar-me daquele que governa lá em cima. Eu não estou aqui tentando criticar ciências econômicas e políticas aqui, a ideia de igualdade, a luta de classes. Eu não vou falar sobre isso aqui, apesar de nessa ideia marxista sempre existe o oprimido e o opressor, e isso é totalmente errado. Não é assim que funcionam as coisas. A gente vai falar um pouquinho mais, mas o ponto aqui é a ideia de uma crítica a Deus, a crítica de um certo ou errado. Deus é colocado de escanteio, Deus precisa ser destruído, Deus precisa ser destituído. O homem é o centro do mundo é o homem mais importante, o homem é aquilo que é mais importante na sociedade, e Deus precisa ser tirado da sociedade. Você percebe nas suas ideologias, nos seus conceitos estabelecidos, essa ideia de que Deus ele precisa ser destituído, né? A próxima, eu queria trazer para vocês aqui a Escola de Frankfurt, e mais uma vez, eu não vou entrar profundamente nessas teorias aqui, mas a Escola de Frankfurt foram vários filósofos, né, alemãos que, foi uma escola, não eram só filósofos alemãos, mas era uma escola alemã de pensadores intelectuais ali da Alemanha, que foram financiados por milionários alemães,
E eles migraram, então mudaram para a Califórnia depois, isso no início ali do século XX, né? Então posterior a Marx. Eles não tinham o mesmo conceito científico que Marx tinha, mas eles foram muito influenciados por uma ideia de marxismo cultural. Diferente, por exemplo, de Antônio Gramsci, que vai vir depois, na década de 40, né? Um italiano que vai promover uma outra ideia. Mas eu queria trazer algumas coisas que alguns desses filósofos dessa escola de Frankfurt, a ideia que eles tinham sobre sociedade, porque, mais uma vez, as ideologias bebem muito disso, sempre se sustentando na ideia de que não existe pecado original, não existe Deus, então, e o homem nasce puro, limpo e não tem certo ou errado. Primeiro cara que eu posso lembrar, primeiro filósofo que a gente pode lembrar aqui nessa noite, é Theodor Adorno. Theodor Adorno, ele foi um filósofo que acreditava na personalidade autoritária. Ele vai falar que o pai, ele é o primeiro a exercer um fascismo dentro da sua casa. Por quê? Porque o pai exerce autoridade. O pai, ele controla a vida dos filhos, a vida da esposa, e porque ele controla e ele estabelece então os seus limites, não sei, como que você vai resolver uma sociedade? Como você vai resolver um fascismo social, se você não resolver um fascismo familiar? E ele vai ter uma crítica então à personalidade paterna, de que o pai então é uma figura autoritária, com seus filhos, enfim, um fascismo familiar ali, um fascismo paterno, enfim, uma figura autoritária. Emile Durkheim também, foi um filósofo da escola de Frankfurt, ele vai falar no livro Regras para o Método Sociológico, ele vai falar sobre crimes. Ele vai falar assim que o crime, uma crítica ao crime, a gente vê isso hoje, tá? O crime de sua parte não deve mais ser concebido como um mal que não pode ser suficientemente suprimido. Por quê? Porque ele pode ser uma antecipação da moralidade futura. Olha como é subjetivo um pensamento como esse. Eu não estou colocando palavras na boca desse filósofo, tá? Eu estou pegando de um livro dele agora, trouxe uma citação para vocês. A ideia dele é que um roubo, um crime, não é errado, porque pode ser uma antecipação de uma moralidade futura. No futuro pode ser certo isso, então você não pode criminalizar isso. Só para você ter ideia, tá bom? Eu tenho um primo, por exemplo, que mora nos Estados Unidos, ele é pastor lá na Califórnia, e uma das leis que foi aprovadas no estado da Califórnia é de que roubos até $950 não exigem prisão. Não, você não pode prender, você não pode chamar a polícia em roubos de casa de até $950, né? Acho que era isso. E tem até um Instagram de um jovem que mora na cidade de São Francisco, que filma vários casos. Os caras entram em farmácias, em supermercados, roubam várias coisas no valor de até $900, porque não pode ser preso, porque foi passada essa lei de que roubo até esse valor não pode acontecer nada, criminalidade, e eles começaram a roubar. Então, o centro ali de São Francisco, que era uma cidade muito bonita ali dos Estados Unidos, está assim, um lixão, por causa de ideologias como essa aqui, de que o crime não é certo. Você percebe, mais uma vez, o senso de certo ou errado. Quando você não tem um senso de certo ou errado, quando você não tem uma fonte de moralidade, que é a própria palavra de Deus para nós que somos cristãos, não tem certo ou errado. É tudo questão de opinião. É tudo subjetivo, é tudo líquido, você não consegue ver o que é certo e errado. E até em termos apologéticos, você vai perceber que regimes totalitários se tornam até questão de opinião. Até o que Hitler fez foi opinião de Hitler, não foi errado. Porque para Hitler matar não é errado. Porque não tem moralidade, não tem certo ou errado. Inclusive esse vai ser o pensamento de um outro filósofo chamado Foucault, que participou no final ali da escola de Frankfurt. Foucault, ele vai falar sobre o relativismo moral, ele fala sobre verdade absoluta também, mas Foucault vai focar muito sobre um relativismo moral, de que as consequências naturais de uma relativização da moral é de que no final não existe moral. É o que Nietzsche vai falar antes dele. Sartre vai falar também, de que não existe moral, não existe certo ou errado. É a valorização da moral, né? A moral foi substituída. O que é certo para você é certo para você, o que é errado para você é errado para você. Não existe pecado, não existe erro. E o que Foucault vai falar também é que isso se aplica a gênero. A ideia da sexualidade do homem, você não pode identificar o gênero masculino e gênero feminino, por quê? Porque não existe certo ou errado, tudo é subjetivo.
Não tem como a gente dizer o que é certo e errado. Eu não sei se você consegue ver algum reflexo desse tipo de pensamento na nossa sociedade hoje. Não sei se você consegue ver nas nossas canções, nas nossas músicas, né, nos nossos filmes. É tudo subjetivo. Esses dias atrás, uma cantora muito famosa nos Estados Unidos, ela se identificou com um pronome, ficou 2 anos com esse pronome e agora, recentemente, resolveu mudar o pronome do nome dela. Agora ela tinha um outro pronome, ela voltou a ser chamada por ela, não sei, é uma menina, né, uma jovem. Quer dizer, tudo muda, nada permanece, nada se sustenta. Aí você olha para a nossa sociedade, não sei se você já viu isso, casamentos entre seres humanos e cachorros, árvores, bicicleta, coisas absurdas, bestialidades assim, que são inimagináveis, que você fala, não tem como a pessoa ir até nesse nível. E eu não estou nem falando sobre homossexualidade aqui, eu estou falando de um nível absurdo aqui, de subjetividade. O homem passa, e a gente já vai trabalhar, porque nós como cristãos não estamos aqui para suplantar ou forçar uma moralidade sobre as pessoas, não é isso. Não é isso que a gente quer falar, eu estou falando só dos reflexos de uma sociedade que vive com base na subjetividade, dos reflexos de uma sociedade que como sua fundamentação, como sua base, é o relativismo moral. Outro cara foi Herbert Marcuse. Herbert Marcuse bebeu de Marquês de Sade, lá que eu falei para vocês antes, e ele, diferente de Marx, que via na sua revolução, a revolução sexual como algo ruim, ele descartava os doentes sexuais. Marcuse vai falar assim, não, vamos aderir à revolução sexual ao nosso movimento. A revolução sexual também tem a ver com oprimidos e opressores. E ele também vai trazer o conceito de que o pecado e o mal não estão no homem, mas no meio das instituições e no meio das vestimentas. Ele falava assim, remova as roupas e destrua as instituições, e o homem então será liberto e degenerado. E você percebe que todos esses filósofos que eu estou trazendo aqui, tá? A gente tem muitos desses filósofos é ensinado tanto na faculdade quanto na escola. No ensino médio é ensinado sobre muitos desses filósofos. Meu objetivo é só para mostrar dos reflexos da nossa sociedade. Nós vivemos num tempo que as ideologias bebem muito dessas fontes filosóficas. E daí eu queria trazer então as ideologias que nós vemos hoje. E foi me desafiado, meu pai, o pastor Davi, pediu para mim falar sobre ideologias. Eu quero falar sobre primeiro, a questão do aborto. Aborto, talvez você poderia falar para mim, pastor, não é uma ideologia, mas ela se choca com uma ideologia e ela se tornou uma causa ideológica para muitos partidos e pessoas. E assim, eu quero deixar muito claro que para nós como igreja o aborto é errado. Biblicamente falando, com as lentes do Evangelho, aborto é errado, não é questão de saúde pública. E eu queria trazer para vocês o porquê que o aborto, que bebe dessa ideia de que não existe certo ou errado, tá? Porque a gente enxerga o bebê lá dentro do ventre da mãe como um bebê mesmo, como uma pessoa, não como um objeto qualquer ou como um animal qualquer. A ideia de certo ou errado, ela começa mais uma vez a se tornar tão subjetivo que está tudo certo você matar ou qualquer coisa que seja, dentro da barriga da mãe. E não é isso que nós vemos. Eu quero falar isso para nós, trazer para nós aqui como igreja, do porquê, biblicamente, a ideologia do aborto, ela é errada. Eu trouxe alguns pontos aqui. Primeiro, por que o aborto é errado? Porque cada vida humana foi criada por Deus, unicamente e intencionalmente. Salmo 139, versículo 13 e 14, fala assim, o salmista, né? Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe, né? Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Bom, o salmista, Davi, falando a respeito aí de como Deus tinha criado tecido aí, então, no ventre da mãe. Então, a vida humana, ela é criada unicamente e intencionalmente. O bebê ali dentro, ele é um bebê. É meio lógico eu falar isso, mas vou falar isso aqui nessa noite. O serzinho dentro da barriga de uma mãe não é um ser qualquer. Ele tem o próprio DNA, ele tem o próprio código genético, ele tem estímulos, dependendo da voz que a conversa que a mãe tem com o bebê. Como
a gente pode ver a própria ideia de aborto, uma ideologia como um aborto, como questão de saúde pública, se nós temos o entendimento de que todos os seres humanos, inclusive os bebês dentro da barriga das mamães, não são seres humanos. Todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus, inclusive os bebês. E daí tem a questão científica, não, mas a ciência não consegue provar, não consegue dizer se é ou se não é. Meus irmãos, se você olhar claramente, que eu não tenho tempo para ficar discorrendo aqui sobre o aborto, lá na nossa página a gente tem várias postagens sobre o aborto. Tem um médico que era chamado de o rei do aborto. Ele tinha mais de, se eu não me engano, no seu histórico, mais de 10 mil abortos feitos. E como ele mudou de posição, na década de 70, se eu não me engano, quando começou a ter os vídeos das ultrassons, ele começou a perceber que aquilo que ele fazia era errado. E tem todo um documentário, se você colocar no YouTube depois, coloca rei do aborto. Tem todo o porquê um médico que era abortista mudou de posição com relação à sua visão sobre o aborto. Pesquise sobre isso, se você tem alguma dúvida a mais. E você vai ver que tem comprovações científicas para dizer que o aborto é errado, não só em termos teológicos, mas também em termos naturais. Segundo aí, acho que eu não falei isso antes. Segundo, por que o aborto é errado? Porque as Escrituras claramente, repetidamente, afirmam a humanidade dos não-nascidos. O profeta Jeremias, Deus falou com Jeremias, antes de formá-lo do ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Quer dizer, se você percebe a pessoalidade ali do profeta no ventre da mãe, Deus falando para o profeta. Não tem como. Terceiro ponto, pode passar. Por que o aborto é errado? Porque desonramos a Deus quando tiramos a vida de outro ser humano feito à imagem de Deus. Êxodo 20, 13, não matarás, é um dos mandamentos. Gênesis capítulo 9, versículo 6, quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então toda a humanidade tem imagem de Deus. Ponto 4, por quê? Porque os cristãos são chamados a serem a voz daqueles que não têm voz. Provérbios 24, 11, liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Não tem como. Eu poderia trazer outros aspectos aqui, porque o aborto muitas vezes é usado um eufemismo para defender o aborto. O eufemismo é a ideia de você coloca uma capa, uma roupagem nova, para tentar de alguma forma mascarar o que o aborto é, mas aborto é assassinato. E nós aqui como igreja não estamos aqui para condenar. Talvez tenham mulheres aqui que já abortaram, passaram por situações difíceis. Nosso objetivo não é condenar essas pessoas, porque Deus ama, Deus transforma, mas sim trazer uma consciência daquilo que é certo e errado, e de como essas ideologias que são políticas e que se chocam com o Evangelho, estão contrárias à verdade da palavra. Tem políticos hoje que estão defendendo essas questões do aborto. E nós como cristãos precisamos ter uma visão muito bem estabelecida na palavra de Deus, de que aborto é errado. Tem um autor, um professor da Universidade de Chicago, chamado Peter Kraft, ele tem um livro que não é traduzido ainda para o português. Eu usei esse livro, a gente vai lançar um curso sobre aborto, E tem uma frase, ele tem um livro falando sobre vários aspectos sobre o porquê o aborto é errado. No seu livro sobre aborto, ele fala assim, o professor universitário Peter Kraft, ele é católico, ele fala assim, o aborto é a paródia demoníaca da Eucaristia. Essas são as mesmas palavras sagradas, este é o meu corpo, com um significado blasfemamente oposto. Quer dizer, enquanto no cristianismo você tem Cristo falando, a gente tinha ali o copinho, representando o sangue e o corpo de Cristo, esse é o meu corpo em favor de vós. No aborto você mata um corpo e você fala, não, esse é o meu corpo, e eu não vou entregar para você nada. O que importa é o meu corpo, o que importa é a minha vida, o que importa são as minhas vontades, as minhas prioridades e quem eu sou. E eu não vou submeter tudo isso a uma nova vida que talvez vai me constranger. Por isso que o aborto é uma paródia completamente contrária àquilo que a própria ceia representa. A ceia representa o amor sacrificial. Pais e mães, quando têm filhos, eles, acho que talvez, não pela primeira vez, porque no casamento você experimenta isso, mas vivem de maneira real mesmo a ideia de um amor ágape de Deus, não é verdade?
Quem é pai e mãe sabe disso. Você sacrifica tudo pelo seu filho. Você dorme mal, você come mal, você se estressa, você cansa, você trabalha cansado, você parece um zumbi às vezes. Tudo por causa dos filhos. Agora, quando o humanismo, quando o homem centralizado é colocado como centro de tudo, quando as minhas vontades, as minhas prioridades são tudo, essas coisas secundárias, elas são, se eu quiser eu faço, se eu quiser eu vivo. E é por isso que o aborto tem sido colocado. Eu não vou nem ter tempo de falar, historicamente falando, quando que o aborto surgiu na nossa sociedade. E por que o aborto surgiu? A gente percebe que o aborto foi muito fomentado no período da Revolução Sexual, em 1960, quando a Revolução Sexual promovia a ideia de uma liberdade sexual para ser vivido o sexo de qualquer maneira, e o aborto foi colocado, né, tanto pílulas abortivas quanto o próprio aborto foi colocado, uma das pautas para as pessoas viverem a ideia de liberdade sexual, uma irresponsabilidade sexual. A próxima ideologia que eu queria trazer para nós aqui é o feminismo. Eu não vou ter tempo de também discutir, se você quiser saber mais, você pode pesquisar depois na nossa página, a gente fala bastante sobre isso. Mas você perceber que o feminismo, como qualquer outra ideologia, ela tenta resolver um problema, a questão do machismo, de questões de diferenças entre mulheres e homens, de maneira totalmente errada. Até trouxe aqui Simone de Beauvoir, né, que foi uma das escritoras ali, se eu não me engano, da segunda onda do feminismo. Ela escreve assim: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Mais uma vez, não existe conceito de pecado original. O que acontece é que a sociedade, então, ela transforma isso. E se tornou tão subjetivo que a mulher, ela se torna, ela não é. Então, a gente tem a ideia de uma desconstrução do gênero feminino. As feministas, então, elas desconstroem a ideia de gênero, trazendo uma confusão de gênero. Uma ideia de opressor e oprimido. E, meus irmãos, eu não estou falando aqui que a mulher não deve ter os mesmos direitos dos homens. A gente não precisa de pautas ideológicas para defender as mulheres nessa casa mesmo, ou defender e ser contra o racismo, ser contra, né, tantas outras coisas sociais. O Evangelho não precisa depender de questões ideológicas, filosóficas e sociais para poder ter base para defender essas coisas. Não, o próprio Evangelho já defende isso. Jesus, diferente de qualquer outro mestre, de qualquer outro Deus, ele se importava com as mulheres. Ele primeiro apareceu para as mulheres, ele não apareceu para os homens, ele apareceu para as mulheres primeiro. De tanto que ele se importava com as mulheres estavam presentes em tudo ali, no meio dos apóstolos. Jesus sentava com as mulheres, ele dava dignidade para as mulheres. Então nós vemos que o Evangelho não precisa disso para poder defender o direito das mulheres. E muitas vezes esses direitos que essas feministas elas defendem são coisas completamente opostas ao que a palavra de Deus diz. Essa citação da Simone aqui, de Beauvoir, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher com papéis distintos para se complementarem. Né? São papéis distintos realmente, né? mas cada um tem uma função dentro da casa, dentro do corpo. Nenhum suplanta o outro, ninguém toma o espaço do outro. E você vê uma subjetividade tão grande, algo tão subjetivo, algo tão relativo, que se torna uma confusão. E é por isso que a gente vive, talvez, um dos momentos históricos com mais índice, talvez, de mortes, suicídio e questões, porque existe uma confusão na identidade, as pessoas não sabem quem são, as pessoas não sabem o que são. Então, a gente vive nessa confusão. Eu poderia citar minorias e tantas outras ideologias que bebem desse relativismo. Eu trouxe aqui uma citação do Chesterton, que foi um filósofo católico, e ele fala assim, né, sobre o período pós-moderno. Ele fala assim: homens que começam a bater na igreja em benefício da liberdade e da humanidade terminam jogando fora a liberdade e a humanidade só para poderem depois combater a igreja, combaterem os valores da igreja. É isso que nós vemos hoje. Agora, entendendo tudo isso, eu trouxe então um panorama histórico aqui, de tudo que a gente tem como sociedade, da onde as nossas fontes beberam do passado, o que nós somos hoje. Eu não vou falar sobre ideologia de gênero, não vou ter tempo de falar sobre essas questões que a gente talvez gastaria muito tempo para falar sobre isso, de questões ideológicas com relação a não ter mais gênero, choca com essa ideia de feminismo, mas
eu queria colocar o que nós precisamos saber como igreja, nesse período político que nós estamos vivendo, tão polarizado, o que eu e você nós precisamos saber, com toda essa desconstrução moral, ideológica, social, se infiltrando para tentar deturpar a nossa sociedade. O que a gente precisa saber? Eu queria trazer 4 pontos nessa noite, daí eu vou finalizar, do que nós como cristãos precisamos saber. Primeiro ponto, a salvação vem de Jesus, e não de outras ideologias político-sociais, ou político-partidárias, se é que eu posso colocar. Deixa eu falar algo aqui. Assim como o feminismo, o movimento feminista, movimento talvez de várias ideologias que nós vemos aí, cunhos políticos, tentam resolver problemas sociais de maneiras erradas, se colocando como salvadores, eu vejo assim que todas as ideologias políticas e econômicas muitas vezes se tornam ídolos na vida das pessoas. Nós temos a tendência, como eu falei no início, de idolatrar partidos políticos e pessoas, achando que de alguma forma a salvação vai vir deles. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, a gente precisa lutar contra essa desconstrução dos valores, mas no final quem salva é Jesus. Se você mudar uma questão externa de uma pessoa, um problema externo de uma pessoa, ela vai pecar em outra área, porque no final a ferida que é o pecado do homem não vai estar sendo resolvido. E é por isso que o Evangelho é tão diferente de qualquer outra questão filosófica. O Evangelho vem para mudar a essência do homem. O Evangelho é ontológico, ele muda o mais profundo do ser do homem. Ele não muda só a maneira externa, ele não muda só a maneira de você pensar, de você falar, de você agir. Ele muda o coração, porque depois que o coração é transformado, todas as outras áreas da sociedade são mudadas. A gente, independente de quem for levantado para ser o próximo presidente da nossa nação, e a gente precisa levantar políticos que sejam contra todas essas questões que eu falei antes aqui, essas questões morais, não vai resolver o problema do nosso Brasil. Quem vai resolver o problema do nosso Brasil é Jesus. É a igreja se posicionando, é a igreja pregando o Evangelho. Eu acho que isso precisa ficar claro para nós também. Porque a nossa tendência é idolatrar pessoas, é idolatrar partidos, e não é isso, meus irmãos. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. É só você olhar até para a Bíblia. A própria Bíblia, quando você olha para o povo de Israel, que tinha uma teocracia, tinha uma monarquia, mas Deus reinava junto, vivia com corrupção, com erro. Por quê? Porque tinha pecado, porque tinha erro, porque tinham coisas erradas. O único lugar, como eu falei antes, correto foi o céu, porque nós precisamos de Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida de Deus. Então a mudança vem a partir de Jesus. Nós precisamos entender, e o meu segundo ponto vai ser sobre a nossa influência na sociedade de maneira política. Mas nós precisamos entender que como igreja, nossa principal função é a pregação do Evangelho, é a mudança das pessoas através do nome de Jesus sendo exaltado. Amém? O próximo ponto que eu vejo que os cristãos precisam saber é que os valores cristãos podem e devem influenciar o mundo. Agora, não é só porque nós somos salvos por Jesus que nós não vamos influenciar as pessoas lá fora. Como eu falei antes, a nossa tendência é achar que, então política e igreja não se mistura, política e cristianismo não se mistura, vamos nos isolar, vamos aqui nos manter, meus amados, vou falar igual meu pai aqui, eu não uso essa expressão, meus irmãos, meu pai mesmo, eu fui para Honduras e eu vi uma igreja eu estava com meu irmão lá, falando sobre os problemas de uma ditadura. Meu pai foi não foi para Colômbia, não, foi para Cuba. E ele falou de como os pastores se arrependiam de não ter se posicionado em momentos cruciais na história de Cuba. Eles não se posicionaram e no final um regime totalitário tomou o controle. Eles não podem pregar qualquer coisa. Tantos regimes totalitários, que são extremos sim, falo de uma China, onde a igreja é perseguida até hoje. Nesse exato momento tem cristãos sendo perseguidos na China. Nesse exato momento tem cristãos sendo perseguidos no Oriente Médio. Nós precisamos sim nos posicionar. Se nós queremos um futuro melhor para os nossos filhos, nós precisamos entender que os valores cristãos, eles precisam influenciar sim a nação brasileira. Então o segundo ponto é esse, os valores cristãos podem e devem influenciar o mundo. A outra ideia que muitas vezes nós somos acusados, eu já escutei isso, é de que aqueles que não são cristãos, muitas vezes falam para nós, vocês estão tentando enfiar a goela abaixo a religião de vocês sobre nós.
tentando obrigar a gente a viver isso. E quando a gente vai abordar essa questão, você sabe que isso não é verdade, a não ser que seja um cristão extremo, ou mesmo, mais uma vez, como eu falei antes, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos erros da igreja, onde a igreja perseguiu aqueles que não eram cristãos, só que você não vê base bíblica para isso acontecer. O princípio bíblico de escolha e livre-arbítrio está presente na Bíblia. A pessoa precisa escolher viver de acordo com a palavra de Deus. Ela não pode ser forçada a viver os princípios cristãos. Deus não força nada. Então, você percebe que até a ideia de liberdade religiosa vem de uma base cristã, porque você não é obrigado a viver nada do que a Bíblia fala, você é livre, até nós que somos cristãos também somos livres, por isso que nós pecamos, senão nós seríamos robôs obedecendo a Deus de maneira obrigatória, mas nós não somos. Deus nos deu liberdade, o próprio conceito, até coloquei aqui, o próprio conceito de juízo final, de prestação de contas, o cristianismo deixa muito claro isso, que nós somos livres para decidir, nós não somos obrigados a nada. Agora, alguns tentam dizer também de que é errado você legislar moralidade. E eu quero te dizer nessa noite aqui na nossa igreja, de que isso é impossível de não ser feito. Presta atenção. Toda lei impõe os valores morais de alguém sobre outra pessoa. Toda lei. Alguém colocou algum valor. Uma lei não vai ser neutra, ela vai ter algum valor estipulado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Uma lei que proíbe o assassinato, por exemplo, impõe a crença de que um assassinato é errado e sustenta o princípio cristão, inclusive, de que a vida humana tem um valor intrínseco. Isso é um valor, tá? Então a gente poderia dar outros exemplos, assassinato, roubo, né? Enfim. Os cristãos então não querem impor os seus valores, mas reconhecem que na sociedade os valores de alguém devem reinar e ser supremos. A questão é, quais valores vão predominar? Quais valores vão predominar no nosso Brasil? Se não forem os nossos valores, os valores de outra pessoa vai predominar. E se a gente for, mais uma vez, que a gente for sair do pressuposto de que nós estamos numa democracia, e a democracia pressupõe a vontade da maioria, e a maioria no Brasil é cristã, por que não lutar por princípios cristãos? Por que não lutar e colocar pessoas e políticos que são contra aborto, contra a ideologia de gênero, contra questões que a Bíblia claramente é contra? E eu não estou nem falando sobre questões econômicas aqui, Estado inchado, Estado pequeno, a gente poderia até ter base bíblica para ambos lados, enfim, mas, meus irmãos, a gente precisa ser contra essas questões que são cruciais, que a palavra de Deus diz que é. A palavra de Deus diz que é errado essas coisas. Não existe um sistema de valores neutros, não existe. Portanto, os cristãos trabalham para promover seus valores na crença sincera de que um mundo de convicções concorrentes, num mundo de convicções concorrentes, os valores cristãos melhor promovem o bem-estar geral e preservam a tranquilidade doméstica. Os cristãos não querem impor os seus valores, mas vem a necessidade de uma autoridade superior. Mais uma vez, se nós não temos a Bíblia como fonte de certo e errado, se nós não temos a Bíblia como fonte de moralidade, o que vai dizer para nós o que é certo e errado? Vai ser o governo? Se o governo pode dizer para nós aquilo que é certo e errado, significa que o governo pode te perseguir. Biblicamente falando, com uma visão bíblica, uma visão do prisma do Evangelho, o que a Bíblia vai falar é que o governo ele não impõe direitos, ele reconhece direitos já estipulados pela palavra de Deus. O que a Bíblia vai falar é que o governo foi colocado por Deus para fazer justiça, Romanos capítulo 13, justiça. O que significa isso? Ele reconhece os direitos já estipulados por Deus, ele reconhece e protege os direitos, ele não coloca direitos, porque se o governo tem o poder de dizer o que é direito e o que não é, isso significa que ele pode não só governar, mas ele pode dizer que, por exemplo, como eu falei antes, o aborto é certo. E para nós como cristãos não é. Ou não só isso, ele pode dizer como governo que eu não sei se esse termo é o certo ainda de ser usado, eu vou usar por falta de talvez conhecimento, mas que uma raça, ela tem que ser extinguida. Vamos pensar no regime totalitário de nazismo. Para os nazistas, para Hitler, os judeus precisavam ser exterminados. Era questão de opinião do governo. Quem que poderia falar para o governo nazista de que aquilo era errado?
Se a Bíblia não for a nossa fonte de moralidade para dizer aquilo que é certo e errado, se o governo tiver esse direito de dizer aquilo que é certo e errado, isso vai se tornar uma questão de opinião. E no final nós podemos sim ser perseguidos. Nós podemos ver coisas horríveis como aconteceu no passado. E aqui eu tenho alguns exemplos. Dietrich Bonhoeffer, aqui, né, o Bonhoeffer, foi um teólogo alemão que escreveu aquele livro Discipulado, sobre discipulado, e ele fala muito sobre graça barata. Foi um teólogo que lutou contra Hitler na Alemanha nazista. Ele se recusou de sair da Alemanha, ele foi perseguido e ele tramou um assassinato contra Hitler, e se eu não me engano ele foi morto nessa luta contra Hitler. Ele foi martirizado. Ele escondeu os judeus, ele lutou contra aquilo que o nazismo estava promovendo na Alemanha, ele foi totalmente contrário àquele regime totalitário, porque ele entendia que os direitos tinham a ver com uma outra fonte, que era a fonte eterna, que era a Bíblia. Então o governo ele não cria, não estipula direitos, ele protege os direitos. Então a gente precisa lembrar disso. Então meu segundo ponto para nós nessa noite, o que nós cristãos precisamos saber como igreja, que os valores cristãos podem e devem influenciar o mundo. Terceiro ponto, o que nós cristãos precisamos então saber como igreja, né, que terceiro, a influência cristã precisa acontecer na política, mas também na sociedade. Deixa eu falar para você, na sociedade. Quero trazer algumas coisas aqui. O historiador Alvin Schmidt, aqui, historiador cristão, ele vai falar sobre a influência cristã em toda a sociedade. Ele vai falar que, por exemplo, a proibição do infanticídio, o abandono de crianças, né, o próprio aborto no Império Romano foi completamente exterminado no ano 374 por causa dos cristãos, dos bispos cristãos que foram contra essas questões naquele momento. No ano 404, por exemplo, por influência dos bispos cristãos também, aconteceu a proibição de combates cruéis de lutadores nos coliseus, no qual milhares de pessoas morriam todos os anos. Os cristãos foram contra e por influência do cristianismo essa matança parou. Eu falaria sobre questões mais atuais. No século XVI, as escolas e hospitais construídos por protestantes na própria Alemanha, por influência da reforma protestante, o próprio William Wilberforce, né, um cristão comprometido com as escrituras, se esforçou no ano 1840 para lutar contra o aborto, contra os escravos na Inglaterra, abolir os escravos, a escravatura na Inglaterra e em todo o Império Britânico. Martin Luther King, no ano 1963, um pastor batista, comprometido com as escrituras, que amava a Deus, que temia a Deus, se posicionou de maneira pacífica, mas contra o que eram ideologias políticas naquele momento. Você sabia disso? Sabia que tinham vários senadores e políticos que ainda eram, que nós chamamos de segregatistas, né? Eles ainda segregavam o governo, tinham leis raciais, restaurantes para negros, para brancos, banheiros, coisas do tipo. E vários cristãos, inclusive cristãos brancos também, que estiveram junto com Martin Luther King, foram contra essas ideologias que na época eram normais, eram aceitáveis. E Martin Luther King, vai usar a mesma ideia de Imago Dei, que é a imagem. Todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, negros e brancos, indígenas, todos os povos criados de maneira igual diante de Deus. Ele se posicionou. Nós precisamos nos posicionar. Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O Brasil está cada vez mais se tornando um país protestante. O que vai acontecer de mudança na nossa nação? Quando que os cristãos vão começar a ficar nas filas na adoção para crianças que estão há quantos anos para serem adotadas, precisando de pais e mães cristãos? Quando que as questões também de justiça social, que muitas vezes a igreja faz muito, nós temos o Instituto Ina Brasil aqui, nós temos várias questões aqui que nós como igreja nós nos posicionamos, mas quando que nós vamos nos envolver nesses projetos? Quando que a igreja vai se levantar e nós vamos ver mudança? Porque o que adianta nós temos maioria cristã, protestante, se não existe mudança na nossa nação? Continua a mesma corrupção, imoralidade e destruição. Se torna algo contraditório. Em vez de lutarmos por uma moralidade correta, os valores cristãos,
nós vomitamos moralismo diante das pessoas. Nós vomitamos certo e errado, mas nós não vivemos de acordo com aquilo que nós falamos. E eu quero te incentivar nessa noite, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender de que a nossa realidade, a gente lutando até nessas questões políticas, nós precisamos ser sal e luz dessa terra. Nós precisamos mudar também, olhar para as pessoas com compaixão, e até essas questões às vezes que são sociais, como eu falei antes, a igreja precisa se envolver nisso, nós precisamos nos levantar como luz na nossa nação, que a gente não lute simplesmente, né, por mudanças sociais, políticas, perdão, mas também por mudanças diárias e práticas na nossa vida, em nome de Jesus. E por último, para mim finalizar, eu quero chamar os músicos para subirem aqui, para a gente poder finalizar. Eu acabei esquecendo de citar, filósofo, mais uma vez, G.K. Chesterton, ele fala, né, cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. Que possamos ser pessoas do reino de Deus que têm uma mentalidade eterna, em nome de Jesus. E por último, não importa o que aconteça à igreja, o reino de Deus será estabelecido e Jesus vencerá. Pode dar uma salva de palmas a Jesus. Sabe que tem uma tendência no nosso coração da gente ser muito temeroso quanto ao futuro do Brasil. A gente fica com medo do que pode acontecer, a gente não quer, por exemplo, que o Brasil se torne uma Venezuela, uma Cuba, coisa do tipo. Vive falando isso e, né, pessoas de diferentes aspectos políticos defendendo questões. Mas deixa eu te falar que os cristãos já passaram por diferentes regimes políticos e econômicos na história da humanidade. Os cristãos foram perseguidos nos primeiros 3 séculos de cristianismo. Os cristãos foram ferrenhamente perseguidos. Eles não tinham liberdade e mesmo assim se levantaram. A gente vê na Segunda Guerra Mundial, como eu acabei de citar aqui o pastor, vários outros momentos, cristãos foram perseguidos, e agora, nesse exato momento, tem cristãos sendo perseguidos. Não é uma mudança até de um regime político, enfim, que vai determinar se a igreja vai ser vitoriosa ou se a igreja não vai ser vitoriosa. Por quê? Porque a igreja, ela vai ser vitoriosa por causa de Jesus, porque Jesus já morreu na cruz para nos salvar, e porque nós sabemos que no futuro breve aí, Jesus vai voltar, e Ele vai voltar com a trombeta soando, e nós vamos reinar com Ele, e a sua justiça vai ser algo que vai ser visto por toda a terra. Nós podemos ter essa certeza. Eu citei hoje cedo, teve um filme na década de 90, que é aquele filme chamado Deixados para Trás, não sei quem já assistiu esse filme, e esse filme ele aborda uma visão escatológica, que inclusive na nossa igreja nós não cremos, nós não vemos assim, a gente crê que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas essa visão escatológica, ela diz que algumas pessoas são tomadas. E a ideia do filme é que algumas pessoas vão ficando com medo, porque as pessoas vão sumindo no filme, vão sumindo, e um espírito de medo vai caindo. E durante muito tempo, essa visão escatológica de muitos cristãos é uma ideia de medo com relação ao futuro. Medo do que pode acontecer, medo de uma tribulação, medo do que... Meus amados, meus irmãos, prestem atenção, Jesus já reina. Tudo Ele sustenta nas suas mãos, tudo Ele sustenta, e a sua vontade vai ser estabelecida. Ele tem uma vontade para o Brasil. O contraponto é que nós devemos sim nos posicionar biblicamente falando. Nós precisamos pensar no futuro dos nossos filhos. A gente estava conversando aqui com o pastor Wagner aqui. Sabe que muito do que os nossos filhos vão viver no futuro tem a ver com as nossas posturas hoje. Você olha para a Bíblia e você vê, por exemplo, o rei Ezequias. O rei Ezequias, que foi um rei justo, ele pecou, ele abriu a nação de Israel para um rei, na verdade um emissário babilônico, né? E ele mostra todas as coisas lá de Israel, né? Do povo judeus lá, de Judá. E daí o profeta chega para ele e fala assim, porque você fez isso, porque você mostrou, tudo o que você mostrou um dia vai ser desse povo que você mostrou, que são os babilônios. Só que não vai acontecer na sua geração, porque você é um homem justo. E a Bíblia diz que Ezequias ficou tranquilo, ele falou, ainda bem que na minha geração não vai acontecer.
Só que os seus filhos, na geração posterior, foram escravizados pelos babilônios. A gente estava conversando aqui, provavelmente Daniel era de uma família real ali, que veio gerações seguintes ali, 2, 3 gerações depois. Ele foi levado para aquele lugar como consequência de uma mentalidade, de uma postura errada que um rei, que era inclusive temente a Deus, teve naquele momento. Meus irmãos, nós precisamos sim nos posicionar. Os valores não vão ser neutros na nossa nação. Nós precisamos sim entender que a salvação vem de Jesus, que a nossa principal função é pregar o Evangelho, é Jesus ser exaltado, né, no nosso Brasil. Mas nós precisamos entender que os valores são sim importantes. Nós não podemos ser neutros com relação àquilo que nós estamos vendo. Colocar pessoas certas naquele lugar, votar de acordo com princípios bíblicos. Quando você for analisar para votar, olhe o plano de governo da pessoa que você está votando. Não vote simplesmente por votar, analise o que ele está falando. Ele é contra essas coisas, ele é a favor do aborto, ele é a favor de questões econômicas, ele é a favor do quê? Veja, pesquise, interaja. Nós não podemos simplesmente aceitar qualquer coisa, porque Deus nos chamou para pensarmos sobre o futuro para os nossos filhos. Eu quero um futuro digno para a vida dos meus filhos. Eu quero que um dia a nação brasileira não seja reconhecida por uma nação de corrupção. Você crê nisso? Que um dia a nação brasileira não vai ser reconhecida por ser uma nação de corrupção, de ganância, de escândalos. Olha quantos escândalos nós tivemos nos últimos 20 anos, desde a nova república. Olha quantos escândalos de corrupção. Nenhum governo, tudo. Quando que isso vai mudar? Nós precisamos orar, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos indignar. A Bíblia é muito clara. Precisamos votar certo. Não podemos ser neutros, nós não podemos nos abster aí. Fica de pé comigo nessa noite. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu queria convidar você, nós temos mais, eu sei que eu passei do horário. Eu até falei mais do que eu falei na parte da manhã, mas eu queria orar pelo nosso Brasil. Nós estamos nos aproximando, né, das eleições. Eu creio que Deus tem a pessoa certa para o nosso Brasil. E a gente não precisa ser temeroso quanto ao futuro. Eu creio. Você crê que Deus tem o melhor para a nossa nação? Quem crê? Eu queria convidar você a orar. Você vai orar agora pelo futuro da nossa nação. Eu queria convidar você durante 1 minuto aí, você vai orar. Clame agora pelas eleições, por você. Nós oramos agora. Amém, Jesus, nós oramos pela nossa nação. Nós cremos no melhor de Ti, na nossa nação, Jesus. Cremos, Pai, que a Tua vontade, Pai, é perfeita, agradável sobre a nossa nação. Nós cremos numa mudança, algo acontecendo. Jesus, leva-nos até esse entendimento, Jesus. Amém, Jesus, nós oramos agora pelo futuro da nossa nação. Nós oramos pelo futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, porque nós cremos, Jesus, que o Senhor tem o melhor para a nossa nação, mas nós não queremos nos abster, nós não queremos, Pai, olhar distante e falar, eu não vou me envolver, não. Nós queremos sim votar de maneira coerente, correta, de acordo com os Teus princípios. Leva-nos a esse entendimento, Pai. Deus, levanta pessoas justas na nossa nação, pessoas que são sim tementes a Deus, pessoas que de alguma forma têm um senso de responsabilidade, de ética, Deus, comprometidos, Pai, contigo, Pai. Oramos agora, Pai, muda a nossa nação, que possamos ser reconhecidos não como uma nação corrupta, Pai, de escândalos, Pai, mas uma nação, Jesus, que de alguma forma Te reconhece, uma nação, Deus, que coloca pessoas certas, de verdade, que trabalha na verdade, onde a justiça, a paz realmente florescem na nossa nação. Nós cremos agora, levanta pessoas, levanta um presidente correto, Pai, levanta senadores, levanta deputados. Nós cremos nisso, Pai, pessoas comprometidas contigo, Jesus, pessoas que sim, são tementes a Ti. Nós oramos agora, nós Te pedimos, Pai, leva-nos a esse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê comigo que Deus tem o melhor para a nossa nação? Então dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, amém. Nessas próximas semanas que você ore pela nossa nação, amém? Ore, se comprometa, pesquise,
pense, em nome de Jesus. Vira a pessoa que está do seu lado aí, fala boa noite para ela, fala assim, ó, bote certo, medite no que foi ministrado. E é isso aí, com isso nós estamos finalizando essa noite. Deus abençoe a sua vida. Nós continuamos na semana que vem a nossa série. E é isso aí, em nome de Jesus. Deus abençoe.